Você já se sentiu como se estivesse se esforçando para não ser desagradável em um ambiente onde só você parecia ter essa preocupação? Chega a ser frustrante quando temos que conviver com pessoas desagradáveis, principalmente aquelas que se esforçam para serem desagradáveis. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre como você pode lidar com pessoas assim e como você pode evitar se tornar uma pessoa desse jeito. Eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. No episódio de hoje nós vamos falar sobre pessoas desagradáveis. Primeiramente, é importante pontuar que existem dois tipos de pessoas desagradáveis. As pessoas que são mal educadas, aquelas sem noção, e que nem são dessa forma intencionalmente, apenas agem assim. Só que existe o tipo de pessoa que gosta de chocar as outras. O tipo de pessoa que gosta de ser desagradável de forma proposital. A pessoa que não tem muita noção das coisas é mais fácil de se lidar, pois até conseguimos revelar algumas situações. Porém, com pessoas desagradáveis intencionalmente, que usam de ironia, sarcasmo e desdém para machucar os outros, é difícil evitarmos o combate. E quando a gente menos percebe, já estamos discutindo e entrando na conversa da pessoa. A primeira coisa que você precisa para lidar com uma pessoa desagradável, de propósito, é a capacidade de saber separar o que é sobre você e o que é para tentar te atingir. Às vezes, nós rendemos discussões por causa de provocações que nem foram sobre nós. Por exemplo, imagine que você está com um grupo de amigos e eles te pedem para escolher um filme que todos possam assistir. Uma pessoa desagradável tem o costume de ficar apontando falhas naquele filme e faz comentários ácidos e críticos o tempo todo para fazer você se irritar, pois afinal foi você que escolheu o filme. Mas se você parar para pensar um pouco, você vai se lembrar: eu escolhi esse filme, mas ele não foi feito por mim. Portanto, essas críticas não precisam ser levadas para o lado pessoal. Ou você pode pensar até mesmo o seguinte: eu escolhi esse filme porque eu gosto dele. E se essa pessoa não gosta, isso não muda o fato de eu gostar. E ponto final. Ao pensar dessa forma, você deixa de ouvir as provocações de uma maneira pessoal e começa a perceber que isso diz muito mais respeito a essa pessoa que está agindo dessa maneira do que em relação à situação em si. E tem vários outros tipos de situações. Por exemplo, quando você faz um almoço ou um jantar na sua casa e chama algumas pessoas, e por um descuido você usa um pouco mais de sal do que o necessário na comida. E você mesmo percebe isso e avisa a todos que a comida está um pouco mais salgada. A pessoa desagradável, ao ver essa situação, começa a falar incessantemente da comida. Ela passa o tempo reclamando sobre o quão salgada aquela comida está, como se todos, inclusive você, já não soubessem disso. Você pode ficar irritado com essa situação ou simplesmente respirar fundo e não se deixar levar por isso, e deixar que a pessoa fique sozinha na sua provocação. O importante para você que quer lidar melhor com pessoas desagradáveis, sem perder a razão e sem se alterar, é a paciência e o distanciamento que você vai criar entre você e a provocação. E tentar entender que nada disso é sobre você. Ou seja, logo, nada disso pode te afetar diretamente. Agora responda mentalmente a seguinte pergunta:
Você é uma pessoa desagradável? A maioria de nós automaticamente respondemos: não, de forma alguma. Conviver comigo é muito simples. Então tudo bem. Talvez essa não seja a pergunta certa a se fazer, mas sim essa outra pergunta. Você sabe quando está sendo desagradável? E ao perceber isso, você continua ou tenta mudar de atitude imediatamente? É difícil ser uma pessoa 100% desagradável o tempo todo. Porém, agir de forma desagradável é algo que todos nós fazemos com alguma frequência. Seja por um comentário que sabemos que não deve ser feito em um determinado momento, e mesmo assim nós fazemos, ou até mesmo por uma atitude que temos, mesmo sabendo que ela não seria a melhor naquele momento. Tudo isso pode até começar como algo involuntário e impulsivo, porém, em um determinado momento, percebemos que estamos agindo de forma desagradável. E a partir daí, podemos escolher se vamos continuar a agir assim ou se vamos mudar a nossa atitude. Muitas vezes nós não mudamos a atitude, porque pensamos que vamos passar como hipócritas ou cínicos. Porém, não basta apenas identificarmos um comportamento desagradável e o mudarmos. É necessário que peçamos desculpas para quem dirigimos a nossa atitude ou a nossa fala. Guarde essas palavras. Ninguém perde nada quando pede desculpas e quando reconhece um erro e volta atrás. Isso não é sinal de fraqueza, mas sim de coragem, de sabedoria e de maturidade. Ser desagradável é como um estilo de vida, e ao agir dessa forma, você vai alimentando dentro de si algo que só vai crescer e crescer, e vai se tornar impossível de ser revertido. Porém, o lado bom é que ninguém nasce sendo assim. E existem atitudes que você pode tomar para mudar esse comportamento. A primeira delas é: alimente a sua mente com pensamentos de gratidão. A principal característica das pessoas desagradáveis é a ingratidão. Elas conseguem te falar 30 erros antes de te apontarem uma qualidade. E se você deseja ser uma pessoa agradável, alguém que as pessoas gostem de ter por perto e que as pessoas se sintam bem com sua companhia, comece a nutrir pensamentos de gratidão na sua cabeça. Comece a enxergar o lado bom de tudo. E todos aqueles que te cercam, ao invés de focar apenas nas partes ruins e nos defeitos das pessoas. A segunda coisa que você precisa para ser alguém mais agradável é a seguinte: olhe para dentro de si, faça autoavaliações e tenha senso crítico sobre si mesmo. Pessoas desagradáveis apontam os defeitos de todos por um simples motivo. E isso faz com que os próprios defeitos delas fiquem escondidos e faz com que todos prestem atenção nos defeitos alheios. Se você deseja ser uma boa companhia, saiba criticar a si mesmo e saiba enxergar quais são os pontos negativos nos quais você precisa melhorar, antes de apontar os defeitos dos outros. E na verdade, se for possível, não aponte os defeitos dos outros, de forma alguma. A maioria das pessoas já conhecem os seus próprios defeitos. E às vezes, o que falta é alguém que aponte a solução deles. Seja essa pessoa. Seja aquela que aponta para a solução. Aquele que faz elogios ao invés de críticas. E seja aquele que levanta as pessoas, ao invés de ser aquele que as derruba. Eu sou o Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Se você ouviu até aqui, comente a seguinte frase: eu serei uma boa companhia. Se você, a partir de hoje, estará empenhado em trazer leveza, bom humor
e serenidade para a vida das pessoas. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e de ativar as notificações. Até o nosso próximo vídeo.